Bom dia. De dia 12, de feriado, 12 de outubro. São 6 horas, falta só 3 minutinhos e nós já vamos começar o nosso devocional. Eu vou fazer a leitura então. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Nós terminamos Colossenses, né? Tá, então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler até o capítulo 2, versículo 16. É um texto bem extenso. Tá, vamos lá. Paulo e Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por vós, todos fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza, de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Conhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. E esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Porque vocês mesmos sabem, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã, mas, havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate, porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos, que Deus é testemunha. Nem buscamos glória de homens, quer de vocês, quer de outros, embora a pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês. Vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco que credes. Assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e instando que andasseis de modo digno de Deus,
o qual vos chama ao seu reino e glória. Por isso, nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, porque também padecestes dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que elas padecem dos judeus, os quais mataram ao Senhor Jesus, bem como aos profetas, e a nós nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos, de modo que enchem-os sempre à medida de seus pecados, mas a ira caiu sobre eles afinal. Amém. Estou tão desacostumada de ler. Bom, vamos lá. O texto grande, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar aqui quando que essa igreja foi fundada. Deixa eu só pegar nessa Bíblia aqui. É quase certo que Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses quando estava em Corinto, na companhia de Silas e Timóteo. Pelas citações. Então, Atos capítulo 18, volta lá um pouquinho. Atos capítulo 18, versículo 5. Quando Paulo chega em Corinto para pregar o evangelho, aqui no versículo 5 há uma citação, onde ele fala: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então ele chega em Corinto, chega reforço, chega Silas e chega Timóteo, e aí o que Paulo faz? Paulo meio que se dedica um pouco mais ao estudo, à pregação, e provavelmente nessa dedicação a mais que Lucas registra, ele consegue ter um tempo para redigir essas cartas, levando em consideração que naquela época não se escrevia uma carta tão rápido quanto nós escrevemos hoje, tá? Então, esse é o contexto, né? Paulo está ali em Corinto pregando, sofrendo sempre aquela oposição dos judeus. Por quê? Porque ele estava pregando para os gentios. E aí aqui na própria carta de Tessalonicenses, Paulo vai falar que ele sempre sofre oposição quando ele tenta pregar aos gentios. Mas por que ele sofre oposição? A lógica não seria a gente pensar: mas eu tenho que pregar para o gentio mesmo, porque o judeu, em última instância, ele já tem a lei. E a lei, de alguma forma, já vai levar ele a Deus. A lei, de alguma forma, já vai levar ele, né, a ter um relacionamento, um momento de adoração, de rendição, né, de perdão de pecados, de arrependimento. Então a gente às vezes poderia perguntar: mas por que então que ele sofria oposição ao pregar para o gentio? Por que o judeu não queria que pregasse para o gentio? Se na verdade é o gentio que precisa. Porque o gentio, por exemplo, quando Paulo cita que ele está em Corinto, ele estava pregando para as pessoas que eram gentias, que estavam adorando os outros ídolos, enfim. E aí a gente pergunta: mas não é o certo? Não são eles que mais precisam? Porque não conhecem a lei? Porque não foram, como que eu posso dizer, expostos ao relacionamento com o Criador? Às vezes, no nosso modo de ver, não são eles os que mais precisavam? Só que aí a gente tem que entender por que Paulo fala isso. Porque o judeu, ele não aceitava a possibilidade de que só Jesus salvasse o homem. O judeu não aceitava a possibilidade de que só Jesus fosse suficiente para levar o homem a Deus. Podia ter Jesus, mas tinha que ter a prática da lei. Então é por isso que Paulo sempre vai falar essa questão das oposições. Principalmente aqui ele fala que ele sofria oposição quando ia para o gentio. Então, frisando, por que sofrer oposição
se ele está pregando para quem mais precisa? Porque era um povo que não tinha lei. E se eles receberam o evangelho, eles iam se agarrar apenas e exclusivamente ao evangelho. Ok? Então, aí a gente entra aqui no texto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre a... É muito provável que a carta tenha sido escrita em 50 depois de Cristo. Outra observação que eu já falei, mas é bom lembrar. Por que acredita-se, sempre usam essas datas próximas? Por que 50? Sempre dois dados básicos. Primeiro, porque foi depois que Jesus morreu. Então, se Jesus morreu, 30 é depois. Pode ser na década de 40, 50, 60, no máximo 70. Por que, irmão? No máximo 70. Porque geralmente se usa a descrição da destruição do templo para datar. Então, quando há uma literatura que se cita que o templo foi destruído, aí eles entendem que foi depois da década de 70, que o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Se não há nenhuma citação, acredita-se que foi antes. Então, essa carta acredita-se que foi nesse período de 50. O que mais aqui? Estão entre as primeiras cartas, sendo que somente Gálatas tem alguma possibilidade de ser anterior. Paulo escreveu essa carta depois de ter recebido um relatório de Timóteo a respeito do estado da congregação de Tessalônica. Lá na frente vai falar, Paulo vai falar, olha, né, eu recebi aqui a informação por meio de Timóteo que vocês estão assim, assim, assado. Então, Paulo usa essas informações que o irmão Timóteo traz para redigir a carta. Então, como a gente tem dito, as cartas de Paulo, elas têm, como que eu posso dizer? Elas têm objetivos específicos, elas tratam problemas específicos das comunidades, porém, Paulo tenta trazer muita teologia. E aí, quando Paulo trata de teologia, isso serve para toda e qualquer comunidade. Por isso que Paulo fez como ontem, que a gente citou, ele pede para que a carta de Colossenses, que foi a carta que a gente terminou ontem, fosse lida também em outra igreja, e a carta que ele mandou para outra igreja, que eu acho que foi de Laodiceia, né, fosse lida na igreja de Tessalônica. Então, por quê? Porque esses problemas, embora sejam específicos, eles são comuns em todas as comunidades, e se a comunidade X ou Y não viveu ele ainda, muito provavelmente ela vai viver. E isso serve para nós. Por que nós usamos as cartas de Paulo como doutrina? Por que nós usamos o que Paulo ensinou como doutrina? O texto de hoje vai falar por quê, e é interessante que ele fala claramente por que ele nos manda usar. Por quê? Porque se não passamos por esses problemas, passaremos por outros parecidos ou pelos mesmos. E assim né? Esse ciclo, como a gente tem percebido, né? Todas as comunidades, em todas as pessoas, o comportamento humano, ele exige sempre os mesmos cuidados, tá bom? Que mais aqui? Bom, então vamos pro texto. Aqui, como eu disse, olha o versículo 4. Ele já começa trazendo uma palavra estritamente teológica, que é a eleição. Olha o versículo 4. Conhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. O que Paulo está dizendo? Conhecendo a vossa eleição. Primeiro ele fala que agradece a Deus pela vida daqueles irmãos. O que está na mente de Paulo? Chega Timóteo e fala, olha, a igreja lá está uma bênção, né? Os irmãos servindo a Deus, orando, jejuando, buscando o Espírito Santo, pregando que Jesus é o Salvador. E aí, só tá acontecendo isso e tal, mas eles estão... Aí Paulo fala que bênção. Por quê? Porque a igreja vingou. Porque Paulo pregou para muita gente. Paulo pregou em vários lugares. E muito provavelmente, muitas pessoas não tiveram o posicionamento igual, né? De se firmar no evangelho, de decidir mudar de vida. Não foram todos, a gente sabe disso. Assim como nos dias de hoje, não são todos que têm essa decisão.
E aí Paulo diz assim, eu tô feliz de saber que vocês firmaram a fé de vocês. Vocês estão firmes. E aí ele fala, eu tô feliz porque eu conheci, irmãos amados, a vossa eleição. Por que conheci? No sentido de ver, no sentido de participar. E aí a gente fala de novo dessa questão da eleição. Paulo sempre vai falar isso, e esse tema sempre vai ser recorrente. Paulo ele tem uma consciência de que aquele que ouve o evangelho e crê, ele foi eleito para isso. Ele foi eleito para isso. E embora soe difícil aos nossos ouvidos, a gente vem sempre ouvindo, né, que não, que depende da nossa resposta, né, que depende de como eu lido com aquilo, a eleição ela vê um pouco diferente, mas a gente já falou muito sobre isso, então vamos continuar. No versículo 6, ele fala assim, e vocês, os irmãos, né, de Tessalônica, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra com muita tribulação. Gente, quase todas as igrejas primitivas, quase todas as igrejas fundadas ali no primeiro século, vai ter uma carta, vai ter uma palavra, vai ter algo afirmando que elas foram fundadas e que elas sofreram muita tribulação. Tiago fala sobre a igreja primitiva de Jerusalém, que passava por tribulação, a maioria dessas igrejas. Mas o interessante é o final do versículo. Olha o que Paulo fala. Paulo fala com gozo, ou seja, com alegria do Espírito Santo. Então, essa tribulação, a gente pode entender que é igual quando a mulher vai ganhar neném e vai ter um parto normal. Você costuma dizer que ela pode sentir dor sem sofrer. Existe a dor, mas o sofrimento é nós que colocamos. E isso está muito aqui, de você conseguir trabalhar a dor física e tentar dissociar ela do sofrimento. E eu creio que é isso que Paulo está tentando dizer. Olha, havia muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo. Então havia muita perseguição, muita oposição, muita crítica, muita mentira, muitas falsas acusações, provavelmente muitas armadilhas para fazer com que esses irmãos caíssem em vexame, em descrédito, né, em situações de vergonha. Porém, nada disso tirava deles a alegria. Gente, olha que coisa mais linda. A gente pensar que existe uma possibilidade de você passar por tribulação e ter a alegria do Espírito Santo. E é isso que a Bíblia, né, e toda ela tenta nos ensinar sobre essa alegria, essa alegria, essa alegria. Esse final de semana, o dia que colocou um filme, domingo, e aí eu fico vendo os filmes e fico colocando teoria em tudo, né? E nesse filme tinha um negócio, aqueles filmes de super-herói, tinha tipo um bicho lá, um demônio, que sentia o cheiro do medo e vinha pegar a pessoa, do capitão, do Batman lá, não sei o quê. E aí eu falei pro Diego, quem é que... E aí o Batman tinha que matar esse demônio, porque o demônio vinha pegar a pessoa que estava com medo. O demônio sentia o cheiro do medo e vinha comer, e ele comia a pessoa, ele matava a pessoa, ele comia a pessoa. E aí o Batman vinha para matar esse demônio, nessa cena que eu vi. Aí na hora que eu vi, eu escutei, né, o Batman falando pra pessoa, a pessoa falou, por que ele veio atrás de mim? Ele falou, porque ele sentiu o cheiro do seu medo. Aí na hora que eu escutei, eu falei pro Diego, quem é que lança fora todo medo? Aí o Diego, tipo assim, já vem a crente doida, né, que tudo fica vendo coisa. Aí ele, Jesus, falei, então, é só Jesus que lança fora o medo. Então, em tudo, a gente percebe que, sabe, eu não sei, às vezes eu percebo que em tudo, eles usam muito os paralelos para afrontar a palavra de Deus. Por exemplo, no filme o Batman podia vencer esse demônio, em algum momento lá. Mas a gente sabe pela palavra que não, que só Jesus lança fora o medo. E nós precisamos nos agarrar nessa verdade. Eu tô passando por tribulação. Aí a gente busca em tudo. A gente faz terapia,
a gente faz artesanato, a gente faz um monte de coisa. Por quê? Porque a gente tá passando por tribulação, tá passando por problema e tal. E aí a gente se esquece que a Bíblia diz que é Jesus que é a nossa paz, né? E falando do medo. A pessoa tá com síndrome do pânico, é medo. Quem que lança fora o medo? É Jesus que lança fora o medo. Então, se eu tratar essa pessoa... Gente, isso aqui é minha opinião, tá? A medicina, se eu ouvir falando nisso, vai me processar. Se eu tratar essa pessoa com todo e qualquer recurso e ferramenta, é paliativo. É paliativo. Porque a única pessoa que lança fora todo medo é Jesus. E é isso que Paulo está falando. Sobre nós sabermos onde está a raiz das nossas soluções. Por exemplo, passando por tribulação, onde está a raiz? Onde eu resolvo esse problema? Tendo alegria em Cristo. Eu vou tirar a tribulação? Não. Ela vai estar lá. Mas você vai ter alegria ainda que esteja passando por tribulação. Outra coisa que eu achei interessante citar é o versículo 7. Porque ele usa o nome crente. E esse nome crente tem sido um nome muito assim... batido, né? Assim, as pessoas batem muito nesse nome, censura. Porque crente, porque os crentes... por que vocês se auto-intitulam de crente? Paulo usa a palavra crente, ó. De maneira que vos tornastes modelo para todos os crentes. Então, eu acho válido a gente usar esse nome sim, né? Eu sou crente. Pelo menos havia, né? Há alguns anos, há uma distinção para aquele que usa esse nome. Eu sou crente. Crente até o diabo é. Sim, mas o que Paulo quis dizer é aqueles que passaram a crer. E nós passamos a crer. Não apenas crer, mas o crer com fé. O crer que nos leva a viver. Aí é porque há todo um discurso, né? A gente não pode tentar viver de uma maneira tão simplista e rasa. Continuando, deixa eu ver o que mais aqui que eu marquei. No capítulo 2, tem um trecho aqui que é um contexto. O irmão João tá aí, tá? Não. Que eu ia perguntar pra ele. Porque ele conta aqui, ó, que a nossa entrada entre vocês não foi vã. O que Paulo está dizendo? O modo como nós chegamos para pregar o evangelho até vocês. Porque ele fala, havendo anteriormente padecido e sido maltratado em Filipos. Por que Paulo está falando isso? Ó, deixa eu ler aqui, ó. Paulo responde certas dúvidas ou críticas a respeito do seu ministério. Ele defende o seu ministério do evangelho, ao mesmo tempo que, ao recordar o trabalho dele e de seus companheiros, apresenta aos tessalonicenses um modelo de serviço realizado em amor e que deve ser seguido também por eles. Aqui não fala, eu queria saber por que foi essa dificuldade que ele teve. Que ele fala aqui em Filipos, né, eles sofreram, ó, embora chamados por Deus para percorrer a Macedônia, Paulo e Silas tinham sido severamente espancados e acorrentados em uma prisão macedônia. Atos 16, os missionários tiveram de ser corajosos e abnegados, devotados ao propósito de Deus. É aquele que ele apanha, que eles acham que ele está morto e arrasta ele para fora, não é? Acho que é. Eles foram espancados a ponto das pessoas acharem que ele estava já morto. E aí eles carregam ele. Então Paulo lembra esse momento, né, em Filipos, quando ele apanhou. Na verdade, finge de morto, não, Paulo se finge de morto pra não ser mais. Mas é porque ele já tinha apanhado tanto que, tipo assim, fingir e ficar quietinho já era, né, bem parecido. Mas eu acho que é esse momento mesmo. Então ele relembra que ele sofreu muito, mas mesmo assim eles não desistiram. E é isso que ele está falando, né? E aí ele cita que mesmo sofrendo, mesmo apanhando, ele continuou no propósito. E aí ele no 3 ele vai explicando por quê, ó. Não, no 2. Continuando ele. Como sabeis, tivemos confiança em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus em meio de grande combate. Ou seja, nós havíamos sofrido muito.
mas nós confiamos em Deus e chegamos até vocês. Então, Paulo está querendo dizer assim, olha, vocês receberem o Evangelho por nós é motivo de vocês serem muito gratos a nós. E por que Paulo começa esse tom? Porque ele vai começar a falar agora, mais uma vez, sobre a defesa do seu ministério. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, vocês deveriam ser gratos a nós. Por quê? Porque nós tínhamos todos os motivos para desistir. Nós tínhamos todos os motivos para parar, mas nós não paramos. Nós continuamos, mesmo em meio a muito combate, e chegamos até vocês. Então sejam gratos. Sejam, como que eu posso dizer, recíprocos. E aí ele vai agora discorrer mais ou menos nesse tom. Aí olha o versículo 3. Porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com engano. Ou seja, aquilo que nós pregamos não é erro, não é mentira, não é engano. Mas sim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho fosse confiado. Assim falamos. Ou seja, assim como Deus manda, nós temos falado, nós temos feito. Não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Então percebe que Paulo, ele usa muito argumento e ele traz para ele uma certa, como que eu posso dizer? Ele traz para ele uma defesa do próprio Deus. E aí a gente poderia pensar assim, mas aí não vale, né? Como se a Edneus falasse assim, Deus sabe que eu tô falando a verdade. Mas eu não sei. Deus sabe, mas eu não sei, eu quero provas. E Paulo, ele não tá nem aí, nesse sentido, para a opinião das pessoas. Por mais que alguém estivesse acusando ele, porque lá na frente ele vai falar que as pessoas acham que ele tá pregando para viver às custas, para ser pesado, para ser folgado, como nós já falamos muito, né, desse contexto da igreja moderna dos pastores mercenários. Paulo fala, olha, se eles acham que eu sou assim, problema deles. Eu sei que eu não sou e Deus sabe que eu não sou. E eu acho assim, o máximo, essa paz que Paulo tem, sabe? De fazer aquilo que tem que ser feito, porque tem que ser feito e porque Deus quer que ele faça. E que se dane o que o outro está entendendo, o que o outro está pensando. Em alguns momentos. Percebe? Então, percebe que esse discurso de se preocupar com a opinião do outro, ele é muito complexo. Porque, por um lado, Paulo se preocupa muito com a opinião do outro no que tange à fé, ao escândalo. Ele não quer que ninguém se escandalize, ele não quer que ninguém se desvie. Mas ele não aceita ser acusado, condenado, criticado, a ponto de que essa crítica o faça parar. Ele não aceita, ele fala, olha, se vocês estão pensando, o problema é de vocês, eu vou continuar com aquilo que Deus me mandou fazer. E eu acho isso, sim, o máximo, eu acho muito importante a gente ter essa visão, sabe? Por quê? Porque as pessoas, elas vão mentir ao nosso respeito. Elas vão criar situações mentirosas, principalmente no contexto de uma igreja perseguida, principalmente no contexto de uma igreja que vai contra o sistema. Irmãos, está chegando um tempo próximo que não vai caber a igreja na terra. A palavra de Deus não vai caber nos nossos círculos de relacionamento. A palavra de Deus, ela não vai caber, nem mesmo dentro da nossa família. E aí nós seremos perseguidos, censurados, criticados, caluniados. E aí é isso que Paulo está dizendo, olha, se você pensa isso, eu não tenho nada a ver com o que você pensa. Deus sabe o que eu penso, o que eu faço. Então, assim, eu acho esse princípio muito importante da gente ir assimilando ele. Porque eu realmente creio que nós, a igreja perseguida, que é a igreja dos últimos tempos, não a nossa ainda tá tudo bem, tá tudo light, mas eu creio que a gente caminha para isso, para uma igreja que não cabe nos padrões, né, da sociedade, esse novo quadro que tem sido pintado, né? Continuando. Aí olha só o que ele vai falar. Nem buscamos glória de homens, quer de vocês ou de outros, embora pudéssemos, como apóstolos, ser-vos pesados. É o que eu acabei de falar. Embora eu pudesse, eu não fui. Então, assim, tô nem aí pro que vocês pensam. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, o que eu não faço, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. É isso que Paulo está dizendo. Antes, versículo 7.
nos apresentamos brandos. Ou seja, eu poderia chegar tocando terror, acabando com a raça de todo mundo. Mas não. Cheguei brando, com calma. E agora ele usa uma figura de linguagem de uma mãe, de uma ama, né? De uma cuidadora que... Cadê? O 8, né? Ama. Ao 7. Qual ama que acaricia os seus próprios filhos? Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados. O que é afeiçoados? É de boa afeição. Nós fomos lindos, né? Felizes. Nós não fomos, né? Tentando, né? Subjugar vocês. Não, nós fomos em amor. Embora estivéssemos vindo de uma tortura, embora estivéssemos vindo de dificuldades, de perseguições, chegamos em vocês plenos para transbordar o quê? Amor. Esse foi o nosso foco, esse foi o nosso objetivo. 8. Assim nós... Ana, né? Deixa eu ver o que mais, que não vai dar tempo de comentar tudo. Ó, o 12. Exortando-vos e consolando-vos e instando. O que é instar? É insistir. Por que instar? Porque na caminhada cristã não é só tentativa. Tentativa é insistência. Tem pessoas que você percebe que a fé dela só é uma fé viva se ela estiver em constante insistência. E Paulo está dizendo, olha, nós ensinamos e insistimos com vocês. Então, perceba que não é o fato de Paulo entender que aqueles que foram salvos é porque foram eleitos, que tira de Paulo a responsabilidade de insistir com todos. E isso faz parte dessa maneira de entender a eleição. Eu não sei quem é eleito, então eu preciso insistir com todos, eu preciso pregar para todos, eu preciso insistir, olha, fica firme, Jesus morreu por você. No dia da salvação, se ele for salvo, é porque ele foi eleito. Mas eu não sei se ele foi eleito ou não. Então eu preciso pregar. E Paulo não sabe quem é eleito e quem não é. Paulo prega e insiste com todos, a fim de que todos sejam salvos. O que mais? Aí aqui no finalzinho, o versículo 14, diz assim: pois vocês, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo, que está na Judéia. Por que ele usa esse exemplo? Porque a igreja que estava na Judéia, a igreja daquela região, era uma igreja muito perseguida. Era uma igreja que sofria muita oposição. Por quê? Porque havia uma presença muito forte dos líderes e dos mestres do judaísmo. Então, imagina a dificuldade. Imagina a dificuldade que era para eles, né? Hoje nós vivemos em um país praticamente cristão. E hoje não, mas vamos supor, há umas décadas atrás, até uns 10, 20 anos atrás, se alguém falasse que era da Umbanda, todo mundo, né? Eu lembro que quando eu fazia o ensino médio, tinha um cara que era. E aí, quando ele falou, todo mundo, porque tipo assim, nossa, você mexe com macumba, isso não é de Deus. Então, por mais que as pessoas não fossem cristãs, elas repudiavam esse tipo de religião. Umbanda, espiritismo, espiritismo negro e tal. Na época, o povo nem entendia esse negócio de branco e preto e negro, sei lá como que fala. Mas assim, o que eu quero dizer é que, imagina, nessa época, você chegar e falar assim, não, eu gosto de fazer a macumba mesmo. Ah, mas e Deus? Não, mas eu gosto de fazer a macumba. Eu prefiro fazer a macumba e está tudo certo e eu alcanço o que eu quero. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, tipo assim, soava estranho. Não era bem visto. Sofria esse confronto. Hoje não. Hoje, né, eu faço macumba, eu faço um trabalho. Não chama nem macumba, né? Um trabalho e tal. E hoje não tem essa estranheza. Mas imagina isso no começo. Era a mesma coisa desses cristãos da igreja da Judéia. E Paulo usa esse exemplo. Paulo fala, ó, vocês estão no ninho da idolatria. E vocês passar a servir a Deus vai fazer de vocês uma comunidade muito perseguida. Igual os irmãos que estão na Judéia, que sofrem muita oposição por conta dos líderes do judaísmo. Então ele usa esse exemplo só para mostrar que, tipo assim, toda igreja,
independente do contexto, do cenário, existe uma possibilidade muito grande e real dela ser fortemente perseguida. E aí, vamos encerrar. Vamos ler o último versículo. E os quais mataram o Senhor, aí ele vai falar dos judeus, né? Que mataram o Senhor, mataram os profetas e nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos. Lembra que eu falei no comecinho? Por que eles impedem de falar aos gentios? Por que os líderes da lei impedem de falar aos gentios? Porque não aceitavam a possibilidade de que apenas Jesus fosse suficientemente capaz de salvar o homem. Tem que ser a lei. Então ele fala, não, segura esse Paulo, não deixa esse Paulo ficar pregando não, porque ele prega que Jesus é capaz, ele tem que pregar Jesus, mas ele tem que levar a lei junto. E Paulo não levava a lei para os gentios. Embora ele continuasse guardando a lei como judeu que era, ele não obrigava os gentios a guardarem a lei. Então ele sofria oposição por conta disso. Gente, eu achei, Mandineuza, eu achei que hoje vai sobrar muito tempo. E eu falei que não deu tempo nem você falar. Mas fala aí. Ai! Eu achei muito interessante, assim, quando você falando aqui. Eu tava lembrando de uma série que eu acabei de assistir esses dias, sabe? Você falando lá do Batman mesmo. E aí, uma série assim, muito interessante. A moça, ela casa com um rapaz, e aí ele bebe muito e tal. Aí ela tem uma bebezinha, e ela vive com essa menininha. Aí ela começa, ele fica só pedalando. Ele trabalha no bar mesmo, e o tempo que ele tem, ele vai pedalar e vai beber e chega todo dia em casa. Falar rapidíssimo, não, né? E aí eu fiquei observando, aí depois, mais no meio da série, eu fui entender, porque assim, aí ela tinha um trauma, né? Depois que eu fui entender os traumas dela. Aí ela separou dele e começou a dar faxina, e ela foi muito humilhada nas faxinas, tudo, sabe? Aí um dia, ela tinha muito tempo que ela não viu o pai dela, de repente ela encontrou o pai dela com esse marido. Ah, caiu o tempo. Bom, mas eu entendi a linha de raciocínio e que a irmã Dineuza estava colocando, mas é no sentido de, tipo assim, tudo que você assiste, tudo que você vê, há um espelhamento da palavra de Deus, há um reflexo, há um princípio ali e provavelmente quer ser rebatido, né? Mesmo que, como que eu posso dizer? Mesmo que sutilmente, mesmo que camufladamente, a gente pensa assim, isso é bíblico. Tá, mas a maneira como está sendo colocado não é valorizando o texto, mas desacreditando, enterrando, descredibilizando. Geralmente é assim, a não ser os próprios filmes que têm um objetivo evangélico, né, de realmente levar a mensagem como uma verdade. Mas isso aí são filmes específicos. A grande maioria, né, secular, Netflix, filmes, tudo, é o contrário. O objetivo é mostrar o princípio, ele fica ali meio que sutil, mas o objetivo final é desacreditar, é mostrar que na verdade esse princípio não é tão interessante, esse princípio na verdade não é bem verdade, né? E coloca em dúvida. Esse geralmente é o objetivo. Bom, vamos encerrar. Deus abençoe, amanhã a gente continua.